Dragon Ball é uma das maiores franquias dos animes e contém inúmeras sagas. No Brasil, por exemplo, uma que fez muito sucesso na época em que os animes eram transmitidos na TV aberta foi o Dragon Ball GT. Mas como todos sabem, existe uma discussão entre se Dragon Ball é canônico ou não. Mas será porque essa continuação não é considerada canônica para muitos dentro da obra? Bora lá entender toda essa confusão. E aí, eu sou o Vinícius e sejam bem-vindos à Casa dos Otakus. Antes de irmos direto para a discussão se Dragon Ball GT é canon ou não, vamos relembrar sobre o que é a história para depois vermos como ela se encaixa na linha temporal. E em seguida irei falar sobre as questões de criação e propriedade para entendermos todos os lados dessa polêmica que divide o público de Dragon Ball por ano. Dragon Ball GT tem um início 5 anos após os acontecimentos de Dragon Ball Z, quando Goku parte com Ubi, a reencarnação boa de Kid Buu, para ambos treinarem junto. Assim que Goku percebe que o garoto está pronto, ele dá o treinamento por encerrado e planeja a sua volta para casa. O problema acontece quando o Imperador Pilaf e seus capangas Shu e Mei invadem o templo onde estão as esferas do dragão. Pilaf acaba sendo capturado por Goku e deseja que ele seja transformado em criança. Assim, Goku volta à sua idade e aparência de Dragon Ball clássico e as esferas do dragão se espalham novamente, dando início assim à aventura de Dragon Ball GT. Nesses 5 anos em que Goku ficou fora, sua família e amigos obviamente mudaram bastante. Pan, a filha de Gohan, agora é um adolescente. Gohan e Goten se aposentaram da vida de guerreiros e levam uma vida normal. E Trunks é o novo presidente da Corporação Cápsula. Goku, Pan e Trunks partem novamente em busca das esferas do dragão, enfrentando novos inimigos ao redor do universo, enquanto Baby, uma nova ameaça, ronda o planeta Terra e se apropria dos corpos de algum guerreiro Z, até mesmo possuindo Vegeta definitivamente e desencadeando um novo confronto para salvar os seus amigos. Mesmo estando em sua forma de criança, Goku consegue realizar as suas transformações em Super Saiyajin, incluindo Super Saiyajin 3 e a nova transformação adquirida nessa série que foi o Super Saiyajin 4. A única diferença é que para manter ambas as transformações em seu estado infantil se tornou bem mais difícil do que em seu estado adulto. Agora, voltando para a discussão se é canônico ou não, isso é bastante discutido pelos fãs. Afinal, cronologicamente, Dragon Ball GT se passa depois de Dragon Ball Super. E como você deve saber, Dragon Ball Super desbloqueou inúmeras transformações poderosas que elevaram os níveis de Goku e Vegeta ao além. Mas em contrapartida, não vemos nenhuma delas em Dragon Ball GT. Claro que isso acontece pois na época em que o GT foi escrito, as novas transformações de Dragon Ball Super ainda não haviam sido criadas. Mas essa diferença gritante de poder faz os fãs questionarem a canonicidade dessa fase. Outras questões relacionadas à falta de linearidade e cronologia colocam à prova a validação dessa continuação. Por exemplo, em Dragon Ball Super, que se passa 3 anos após a saga de Majin Buu, o vilão Freeza aparece em sua forma final dourada, demonstrando que ele já alcançou níveis ainda maiores de poder. Em Dragon Ball GT, Freeza aparece, mas não atinge essa forma dourada, que é a sua forma mais poderosa atualmente. Outro ponto de diferença cronológica é que Pilaf e seus seguidores aparecem bastante velhos em Dragon Ball GT, mas aparentemente no Super eles recuperaram sua juventude. Não faz muito sentido que eles apareçam tão idosos nos acontecimentos da outra saga, afinal não se passou nenhuma década para isso acontecer, o que é mais um ponto apontado pelos fãs como uma falha de roteiro, afastando ainda mais a canonicidade de Dragon Ball GT. Dentro desse contexto mais aprofundado envolvendo a Toei Animation, a Weekly Jump e o criador Akira Toriyama, a questão de Dragon Ball GT ser canônico é muito mais profunda. Mas como uma resposta rápida aqui envolvendo o criador e essas empresas, a resposta é sim. Nesse contexto envolvendo eles, Dragon Ball GT é sim uma fase canônica. O motivo para Dragon Ball ser canônico é que existe uma diferença entre as pessoas que criam a obra, que são os autores dela, e as pessoas que possuem a propriedade dessas obras, que no caso são as empresas que compraram seus direitos. Akira Toriyama é o criador de Dragon Ball, mas os verdadeiros donos da franquia são a Toei e a Shonen Jump. Akira está apenas na folha de pagamento dessas empresas e criando conteúdo para Dragon Ball, ou seja, apesar da concordância ou discordância dos fãs, a participação ou não de Akira na criação, quem decide o que é canônico são os donos das propriedades. Material canônico é tudo aquilo que é baseado numa continuidade que é oficialmente confirmada pelos donos. Então, nesse aspecto, Dragon Ball GT é sim tecnicamente canônico, mesmo que os acontecimentos do Super conturbem a lógica cronológica de vez em quando. E por fim, qual a sua opinião sobre isso? Você está do lado dos que gostam de Dragon Ball GT ou dos que falam mal?
Deixe aí nos comentários. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like aqui embaixo. Obrigado por ficar até aqui. Eu vou indo nessa. Valeu!